Então, comece a entender qual é o tipo de informação que você coloca para o seu campo mental, qual é o tipo de relacionamento emocional que você coloca no seu corpo emocional, qual é o tipo de frequência, vibração que você está colocando no seu campo vibracional, porque é o que vai alinhar com aquilo que você deseja. Júpiter também vai mudar são muitos planetas lentos que estão mudando de signo, né? Júpiter, dentre esses que a gente estava falando, é o mais rápido, mas ele fica um ano em cada signo e ele vai entrar em câncer. Eu acho que essa entrada em câncer vai ajudar, vai dar uma aliviada em tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E hoje falaremos sobre o quê? Previsão de 2025. Será que será um ano bom? Como é que será 2025? E para isso eu trouxe minha querida amiga Carol Guzmán, astróloga, taróloga, teta healer. A bicha é muito boa em tudo que faz. A gente fez uma live na semana passada. Hoje é dia 17, a gravação 17 de dezembro de 2024, mas Mercúrio estava retrógrado, as coisas não saíram como imaginávamos, portanto faremos aqui, porque daí se você, querido ou querida, quiser assistir esse vídeo em abril de 2025, tá aí a previsão, ok? Carol, muito obrigada, amiguita, de estar aqui no Arcana Podcast de novo. E vamos falar sobre provisões. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre a previsão de 2025. Temos um ano bastante turbulento e de bastante mudanças, né? A gente tem muitas energias mudando, tem muitos planetas geracionais que demoram. Planetas geracionais são os planetas que demoram para dar a volta no zodíaco, né? São geracionais porque eles regem gerações que estão mudando de signo. E toda vez que isso acontece, a gente tem bastante mudanças significativas para a humanidade, para o coletivo, de um Uhum. modo geral, né? Lembrando que eu acho que você falou também na outra live, o ano astrológico ele começa em março, né? Então, Isso. assim, a regência de Júpiter, por exemplo, que a gente vai falar muito aqui, começa a partir do dia 20 de março, que é quando o Sol ingressa no signo de Áries. Uhum. Antes disso, a gente ainda vai continuar com o nosso amigo Saturnão, que eu particularmente adoro ele. É ruim para quem não gosta de assumir responsabilidade, nem fazer a coisa acontecer, mas, de um modo geral, ele traz bastante colheita aí para o ano que vem de Júpiter, né? Júpiter ele vai expandir aquilo que Saturno plantou aqui durante esse ano de 2024. E aí, em termos individuais, a gente tem que pensar o que que a gente que a gente veio fazendo nesse último ano, né, em 2024, que vai fazer crescer agora em Uhum. 2025. E dá tempo então, né, gente? Dá tempo, porque a gente acha que essa data, né, que foi imposta a nós, dia 31 de dezembro, é o fim do ano. Na verdade, a gente sempre tem, gente, a gente sempre tem novos inícios, né? Quando a gente faz aniversário, é nosso ano novo pessoal, e nós temos um ano novo mais natural, que essa entrada do signo de Áries que a Carol falou. Então vamos lá, que não fiquem desesperadas e desesperados, porque a gente ainda tem até dia 21 de março para a gente ainda plantar aquilo que é necessário. Então, pessoal, não adianta plantar abobrinha, né, Carol, e querer colher berinjela lá na frente. Não, Gente, não, não não vai dá, não adiantar. dá, não dá, não vai estar dando para Não vai acontecer. estar dando. Não vai, não vai. Apesar da gente ter a nossa, como é que chama? Telepatia, mentalização, essas coisas todas, ainda assim a gente tem que ter tudo muito bem alinhado, né? Os nossos corpos precisam estar bastante alinhados. Então, não adianta ficar pensando uma coisa e fazendo outra, que a coisa tende a não funcionar, né? E aí, Cá, a gente estava conversando um pouquinho antes, batendo o nosso papo Chablin aqui, e aí você falou sobre uma coisa muito importante, que é a conjunção de Marte com Saturno no 0 graus de Áries, né? Não, é Não, Marte com Netuno. com Netuno, perdão. Marte com Netuno, que é uma Não, conjunção. não, 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 não. Não, também não. Saturno com Netuno. Olha lá, gente, olha, é tanta coisa acontecendo. Então, assim, ó, vamos lá, volta. Não, Ares, em não vou, Ares. eu não vou editar, A eu não vou energia não está editar nada, não. tá, a Fala. energia não tá totalmente errada, porque Marte rege Ares, mas é Ah, então vamos lá. Saturno com Netuno dentro de Ares. No grau zero de Ares, eles vão fazer uma conjunção exata. E quando foi a última vez, senhora,
que aconteceu isso? A Antes de última, Cristo, antes de foi Cristo. antes de Cristo. Em Áries foi antes de Cristo. Em Capricórnio houve uma conjunção de Saturno com Netuno, mas também não foi no grau zero, foi no meio de Capricórnio. E esse Capricórnio, quando aconteceu isso, a gente teve a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989. Então, por que que a astrologia é interessante? Porque a gente tende a repetir o tempo, né? O tempo é uma espiral, e a gente vive esse tempo em oitavas acima, né, Gabi? Nossa É. conversa de oitavas acima. Você vai repetindo as coisas em oitavas acima. Então, muitas vezes para a gente entender o futuro, a gente tem que olhar para o passado. Então, olhando para um aspecto conhecido para a gente, Capricórnio é um signo que Saturno rege, né? Ele fica Uhum. bem ali. E dentro de um contexto de divisões, né? O mundo estava dividido e ele acabou quebrando, teve a queda do muro, então houve essa não divisão mais, né? Teve uma quebra da divisão, vamos dizer assim. A Uhum. gente pode enxergar algo parecido com isso, porque em essência o que que acontece? Saturno fica exaltado com Áries e Marte. Eles têm uma energia muito que se complementam, né? Porque Áries é o guerreiro, é o cara que quer fazer a coisa acontecer, e Saturno é muito realizador, mas ele é o dono Uhum. do tempo, né? Ele rege o tempo, é Cronos, né? Uhum. Então, existe uma combinação aí forte, só que são energias muito bélicas, né? E quando a gente está falando de Netuno, que vem junto com esse Saturno, Netuno é o nosso subconsciente, ele rege a nossa consciência. E se a gente for ver atrás, né, ficar olhando para trás, Netuno esteve 14 anos em Peixes, então ele estava regendo a moda, a consciência das pessoas que iam em busca do autoconhecimento, da espiritualidade, né, Uhum. que foi atrás de tudo isso. Quando a gente vê 14 anos antes de Peixes, era Aquário. Aquário rege a tecnologia, então a gente teve um boom de tecnologia. Foi quando surgiu a internet, que a gente se Verdade. conectou com tudo, né? Uhum. Então, quando a gente olha para trás mais ainda, a gente vai para Capricórnio. E Capricórnio é um signo das marcas, né? Da hierarquia, né? Da tradição, de você mostrar poder. Então, foi um momento de marcas, que surgiram muitas marcas, né? Que as pessoas queriam se mostrar, queriam aparecer, e por aí vai, né? A Uhum. questão é que agora ele está saindo de um signo super introspectivo, Que é né? peixes. E coletivo, e está entrando num signo ultra individual, que é Áries, e bélico, né? E bastante agressivo, né? Então é como se a gente estivesse dentro de uma cápsula, né? Cozinhando algumas coisas para na hora que chegar em Áries a gente colocar para fora. E aí, olhando por um lado individual, eu acho legal as pessoas pegarem o mapa delas, né? E ver onde elas têm Áries no mapa, porque é onde a gente vai ter um grande reset na nossa vida, assim, vai ter uma grande mexida, uma grande virada, né? Então tem um grande começo de alguma coisa aí. Quem tem ascendente em Áries, signo em Áries, lua em Áries e meio do céu em Áries, tende a ter uma grande virada na vida, né? Tende a ter Uhum. uma grande chacoalhada aí na vida, tá? Fica a dica, hein, gente? Fica bem a dica aí. Mas o que é legal das pessoas saberem é que não necessariamente vai ser uma coisa ruim. A gente prevê as coisas individualmente, a gente pode fazer o nosso trabalho individual, né? Olhar para isso e ver aonde que a gente pode dar a nossa direção, para onde a gente pode colocar a nossa direção. A gente sabendo onde isso vai acontecer, a gente consegue ter uma clareza, né, ali na frente do que pode vir, quais são as coisas que eu estou fazendo agora que pode acarretar ali na frente. Então, eu sinto que a informação antecipada faz com que a gente possa se preparar para esse momento. De transição, né, Carol? De bastante Exatamente. transição, né? A gente está Exatamente. falando, gente, a gente tem falado muito sobre a transição planetária e eu e a Carol, a gente é muito adepta a não adianta mudar o todo se você não muda a si mesmo. Então, assim, a gente sabe que a gente está num pezinho da roubada. A civilização está caminhando por um lado meio roubada. Mas é aquilo, a gente cocria a realidade, a gente sabe que a coisa, ninguém é bobo, a gente sabe que a gente está vivendo num momento bem intenso, e como você falou, né, Cá,
Áries rege muito a iniciativa, mas também a violência, também guerra. A gente, né, tá vendo o que está acontecendo na geopolítica do mundo, mas viver sob influência do medo, né, e ficar com medo do que vai acontecer não vai adiantar absolutamente nada, porque a gente não Não, tem o controle do todo, a mas a gente gente só tem o alimenta isso, controle, né? a gente tem o controle sobre si. Então, de uma certa forma, esse movimento de iniciativa ariano, com esse Saturno em conjunção com Netuno que você disse, né, ele pode provocar realizações as pessoas poderem realizar seus sonhos, Isso. colocarem novas mudanças, né? Então, assim, começou a dar ruim no planeta, sei lá. Aí, meu, as pessoas se unirem para resolver coisas juntas e ter iniciativas e startups, coisas que comecem no novo prisma. Você acha que pode acontecer coisas assim? Ou é Sim, mais num super lugar pode. complexo? Não, é assim, ó, todas as vezes que a gente vai fazer uma previsão individual, a gente pode acontecer tudo isso que você falou. A gente pode direcionar as nossas forças para aquilo que é Nossas mais energias, né? positivo, né? Uhum, A vida continua, gente, independente do que vai acontecer no coletivo, cada um vai ter que rodar o seu, né? é verdade. A realidade é que a gente tem que olhar para o nosso mapa e ver como que a gente vai conduzir tudo isso, como que as coisas vão chegar e vai acontecer tudo isso. Então, individualmente, eu acho que a gente vai ter muita chance, muito espaço para tudo isso que você falou. Inclusive de iniciar novos projetos na área de esportes. Pode surgir novos esportes, porque Ares fala muito sobre esportes. Ah, legal. Então, pode trazer novos tipos de esportes mesmo, porque a Ares fala muito da ação, né? Então, tem essa coisa da atividade, enfim, que pode estruturar através de Saturno, né? Então, Saturno tá estruturando. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado coletivamente é que, assim, todas as vezes que a gente fala de movimentos coletivos, existe uma coisa que já está sendo construída há um tempo. A gente Uhum, fala de gerações que têm essa consciência, até a gente está falando de tempos que têm essa consciência. Então, eu não consigo mudar do dia para a noite, ou em uma semana, ou em 15 dias, alguma coisa que está muito já estabelecida, né? Você intencionou lá atrás e as coisas elas vêm caminhando até chegar aqui. Então, quando chega aqui, já não tem mais volta, né? O que a gente tem que fazer é sempre antes, e a astrologia é uma das ferramentas que ajuda a gente a olhar isso que está chegando ali na frente e fazer com que a gente possa mudar a nossa vida aqui, para que de repente a gente consiga mudar algo ali na frente, porque o coletivo, cada um faz parte, é uma centelha do coletivo. Mas se a gente for analisar geopoliticamente falando, a gente está com muitas guerras, a gente está com muitos desentendimentos, e, bem ou mal, né, Saturno em Peixes, ele traz um aspecto das pessoas de poder pensarem mais no coletivo. Então, uhum, terem o ideal, né, do coletivo. Então, essa é a energia que, apesar de Saturno não ficar muito bem em Peixes, ele traz esse lugar de pensar no que está acontecendo com o povo, né, com o coletivo. Quando ele entra em Áries, esse Saturno ele entra num lado muito individual e muito egóico. Então, o grande desafio aqui vai ser olhar essas autoridades que a gente está vendo hoje, já uhum. nessa disputa de egos e de poder, né? É, que já estão com uma consciência pensando no coletivo, imagina a hora que elas estiverem pensando no individual, só nelas, ou só na nação delas, né? Então, tende a ser um momento bastante complexo, né? E quando a gente fala sobre moda, Netuno entrando em Áries, a moda é bélica, né? Tipo, vai ser Verdade. ok matar as pessoas e ser agressivo e ser. E aí, quando a gente fala de guerra, né, Gabi, a gente fica pensando que a guerra está muito longe da gente. Não, briga A em guerra casa. está no nosso dia a dia, quando a gente xinga o vizinho, quando a gente se dá mal com as pessoas, quando a gente grita com o outro, quando a gente, né? Então, essa guerra interna nossa que precisa ser liberada para que a gente possa cada vez menos sofrer com isso, né? Sofrer dessa consequência coletiva, porque o que está fora está dentro, né? Então, o que a gente precisa fazer é liberar essa guerra interna que a gente tem dentro da gente, né? Eu acho que você falou um negócio super legal, Carol, porque a gente que gosta dessa linha, né, da física quântica e mecânica quântica, o one field, o campo, né, tem aquele físico que é o Nassim Haramein,
Ele é um físico super importante, que ele se baseia na fórmula do Einstein, do campo unificado, e ele está fazendo toda uma estruturação. E ele fala, meu, ele tá mandando bala, né? Falando sobre a gravidade, o que que é a gravidade na realidade, o que esses somos todos um. E eu lembro de um, sei lá, ele não falou bem assim, mas eu lembro dele falando uma coisa meio parecida com o que você está dizendo aqui, que a gente está conversando, que é assim, vamos supor, né? A moda, né? Esse Netuno entrando Áries vai ter essa questão mais bélica. Se a gente não resolve internamente as nossas questões em casa, desde uma briga, desde raiva, desde frustrações, desde coisas que estão aqui, desde questões que você quer fazer, se sente paralisado e não resolve, isso borbulha. E como a gente está todo mundo conectado e já está sendo provado cientificamente essa malha quântica, então assim, aqui, vamos supor, aqui em casa virou um trelelê. Aí, ó, aqui em casa virou um trelelê, aí o fulano de tal daqui fica bravo, já expandiu isso para o trabalho. Aí o cara do trabalho foi afetado e já levou isso para casa dele. Aí na casa dele a mulher ficou puta e já levou para um fulano de tal. Quando você vê, sem querer, o seu movimento fez um efeito onda. Então, assim, fica parecendo que é bobagem, que é meio gratiloso o que a gente está falando, mas em Netuno entrando em Áries. E Netuno sendo um planeta transgeracional que mexe com uma geração inteira, se a gente conseguir acalmar um pouco, a gente segurar, transformar esse Áries bélico no Áries, que é o signo, que é a criança do zodíaco, que tem muitas iniciativas, que coloca no corpo, que pega essa energia do fogo e vai para a terra produzir Coisas algo, novas também, né? Porque, por coisas exemplo, novas. Exatamente, né? apesar de Ares ser a criança, vai ter Saturno na entrada, né? Saturno está pedindo Exato. maturidade, está pedindo responsabilidade. Então, existe um contraponto aí, né? Talvez seja o ego, a gente tem que pensar mais no ego até do que na criança, né? Então, entender egoicamente que a gente tem, às vezes, que o ego, ele existe, a gente não tem que não ter o ego, a gente tem que Não, equilibrar o nem. nosso ego, né? Uhum, Então, o ego, ele tem que estar, ele é presente, não tem como a gente anular o ego. Então, o negócio é como que a gente doma esse ego nosso, né? Como que a gente faz para. Porque quem se chateia, quem se irrita, quem fica frustrado é o ego, né? tal. Então, como que a gente combina, né? Faz um combinado com esse ego aí para a gente se irritar menos, ou, né? Como que a gente pode fazer esse jogo acontecer? A gente tem uma coisa ainda que pode ser mais agravante ou não, que é a partir do dia 20 também de Áries, né? A partir do dia 20 de março, que é quando o Sol entra em Áries, a gente vai ser um ano regido por Júpiter, né? Então, Júpiter é um planeta que normalmente traz muita sorte, traz muita expansão, traz crescimento, mas traz o crescimento de um ano ao qual você já trabalhou, que foi um ano de Saturno, né? E mais do que isso, ele expande aquilo que você trouxe. Então, se você está trazendo raiva, se você está trazendo ódio, se você está trazendo, né, conflitos, o que vai expandir é isso aí, né? O É. crescimento, ele vem com aquilo que você vem plantando durante o seu ano anterior, entendeu? Então ele traz bastante esse lugar. Nossa. Ou seja, gente, vamos com muita cautela aí o ano que vem, até porque se a gente for pegar na questão do número, o ano que vem a gente está entrando no número 9. Esse ano a gente estava no número 8, né? O 8, se a gente pega na Lemniscata, se a gente pega também no nosso corpo, que é coração, mente, coração e ação, né? O corpo, mente, espírito. Esse ano a gente teve e ainda tem até março esse fluxo, né? Da gente tentar equilibrar corpo, mente, espírito, né? Também é o ano que, olhando, né, no tarô, pelo menos no Kier e no Marcélia, é o ano da justiça, no do Waite é o tarô, o arcano 8 é a força. Então a gente teve bastante, tá rolando ainda essa energia do equilibrar o coração, ver o que tá sendo feito que faz sentido, onde eu coloco iniciativa e força, onde eu coloco energia para realizar, e o ano que vem a gente entra no arquétipo do eremita, que é o que você está dizendo, se a gente não colocar meta, não colocar foco, o eremita, ele tem que olhar para a própria luz e caminhar de acordo com a ética e com a moral.
Então, você imagina se você é o arquétipo do Moisés, que tirou todo o povo hebreu do Egito e leva para formar a Terra Santa. Se o cara não escuta esse chamado, ele pode se desvirtuar. Então, o quanto que a gente pode se desvirtuar dentro da nossa própria luz e própria sombra, que é o que você está dizendo do ego. E o Sim. 9 finaliza ciclos, né, Carol? Então, gente, não tá dando mais pra errar, não. Não tá dando mais. E tem uma coisa interessante, assim, tem um movimento que vai acontecer de Vênus também, que vai estar na jogada, né? Vênus é uma oitava abaixo de Júpiter. Então a gente tem um aspecto de trabalho juntos ali, entre peixes e Áries, bastante importante de Mercúrio, Netuno, Saturno, Vênus, e aí depois entra Mercúrio junto, e Vênus e Mercúrio vão atuar na retrogradação juntos. Gente, Ou seja, parzinho. esse stellium, ele vai ficar permeando durante todo o ano, porque ele vai ficar indo e voltando, até a gente se ajustar para o que vem em 2026. Entendeu? Então, o stellium, na verdade, para quem não sabe, é a Preparação, combinação né? de dois, de três ou mais planetas, né? Uhum. Então, a gente vai ter esse stellium aí cutucando, assim, cavocando a ferida, principalmente das nossas relações e dos nossos valores, porque Vênus não é só relacionamento, é aquilo que a gente acredita como nosso valor, né? Aquilo que a gente tem de valores dentro da gente. Então, é um ano que a princípio, ele traz esse lugar de novidade, recomeço, mas como adicionando ao 9 da Gabi, que ela falou aí, a gente não vai poder passar para a próxima fase com o rabo preso no passado. Não tem como. É Vai. como se a gente tivesse uma última chance de largar para trás toda a bagagem que não vai fazer sentido mais mesmo para esse novo ciclo que chega, e é um novo ciclo, meu, histórico de verdade, porque além de ter Saturno e Netuno entrando em Áries, a gente tem o nosso amigo Plutão, que acabou de entrar em Em Aquário aquário. e que vai fazer grandes movimentos no ano que vem, né? Porque a gente teve ele entrando e saindo durante esse ano, que é o que vai acontecer com Saturno e Netuno, junto com Vênus e Mercúrio ali. Mas a gente teve esse Plutão entrando e saindo, assim, uma loucura. Tem uma coisa interessante. A gente teve um primeiro semestre mais tranquilo de 2024 e um segundo semestre mais truculento, com muito mais coisas novas, com muito mais movimentações, com muitas coisas acontecendo desafiadoras. Em 2025, a gente vai ter ao contrário. O primeiro semestre vai ser mais truculento e depois a gente vai ter um segundo semestre um pouco que vai dar para a gente respirar um pouco mais, tá? Junto com tudo isso, em abril, Não, tá, não bastasse todo esse rolê, né? Não bastasse todo nasce esse todo esse rolê. rolê, a gente vai ter uma outra grande mudança de um planeta lento também, que está há 7 anos em Touro, que é Urano. Urano Nossa. vai entrar em Gêmeos. E Urano em Gêmeos, gente, é assim: pensa numa coisa tipo galáxia, planeta, galáxia, eles são muito, perdão a palavra, foda juntos, né? Gêmeos e Aquário trabalhando, meu, são os dois signos mais. Gêmeos, Aquário e Sagitário são os signos mais inteligentes do zodíaco. Quando eles estão juntos, eles tocam terror, entendeu? Então, assim, e aceleram, assim, porque especialmente Aquário e Gêmeos, eles são do signo de ar, então eles trazem um lugar de bastante movimentação, né? Então, Urano entrando em Gêmeos, ele vai fazer um movimento retrógrado ainda para Touro, né? Então, o ano que vem a gente vai ter uma entrada dele em Gêmeos, e a entrada dele final em Gêmeos é no início de 2026. Mas a gente vai ter essa entradinha aí, a gente vai ter um gostinho desse cara no primeiro semestre desse ano, que é uma mudança super significativa, porque Touro é um signo super estável, super ancorado, super tranquilo, assim, no sentido de, né? E Urano em Gêmeos, ele vai trazer, é assim, ó, quem tá achando que a inteligência artificial vai embora, Hello. faz a menor ideia de que a gente só está assim, vendo
um cocôzinho, assim, sabe, da inteligência artificial. Isso vai trazer uma aceleração para todo esse processo de inteligência artificial. Vai trazer novas formas de comunicação. Vai Total, trazer, Urano, né? Em Gêmeos, né? É sim, verdade. vai trazer novas formas de transporte. Então, pode ser que tenham lançamentos de novas formas de transporte. Eu fiquei já imaginando com essa ideia aí, porque Mercúrio é transporte, né? Esses drones em New Jersey aí. Também pode ser. Mas eu fiquei pensando, sabe aquela família Jetsons? Nossa, gente, totalmente. Total. Eu fiquei pensando isso, Não, né? mas ó, se você for parar para pensar, os carros elétricos, o BID, o BID, por exemplo, já é o início, já está sendo um prenúncio, já tem muitas coisas, né, sendo colocadas em teste, se você for ver, né? Sim, mas é que eu sinto, Gabi, que isso está acontecendo especialmente porque Plutão está nesse ir e vir aí em Aquário, né? E, vamos lá, Plutão vai fazer trígono com esse Urano. Ah, gente, é Você isso. acha que vai acelerar? A Cara, gente não vai é que vai ter, a gente vai fazer acelerar. portal interdimensional, Mas da minha casa até a sua, passando por um é isso, portal. é isso. E sabe o que que é o mais interessante também? A gente vai poder ver, eu acho que as pessoas estão vendo, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, você estava falando sobre telepatia, né? A gente vai ver muita telepatia acontecer. Aquela coisa da gente pensar, por quê? Urano rege, ele é visionário, né? Ele vê aquilo que não está acontecendo. Sabe aquela coisa do visionário mesmo? Plutão está trazendo o que está escondido dentro de Aquário, né? Fazendo esse aspecto junto com Gêmeos, meu, a gente vai entrar na mente das pessoas, você não está entendendo. Ah, é o E chip do aí, Elon Musk. exatamente. Tipo E isso. aí tudo indica, É. pode indicar isso mesmo, né? De da gente estar seguindo em direção a essa questão do chip implantado mesmo, porque isso tudo tem a ver com essa questão, né? De tecnologia, de inovação, de ser visionário, de telepatia, porque Gêmeos também é a mente. E aí a gente não pode deixar de falar dos transportes, que para mim é muito claro que a gente vai ter novas formas de se transportar e até teletransportar, quem sabe, né? Você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando aqui, que é o seguinte: você disse assim que vai ter uma mudança de paradigma em relação à comunicação, né? E que a gente já está sentindo, inclusive, com as crianças. Eu vejo essas crianças jovens, nossa, os meus filhos, minha sobrinha que tem 2 anos, a forma como eles já falam, se comunicam, já é num outro lugar, né? E aí a gente está com esse bafafá agora, né, desses montes de drones e drones e blabas que tá rolando aí em New Jersey, que a gente não sabe se é cortina de fumaça, se é real ou não, mas de qualquer forma, a gente já vê prenúncios de coisas acontecendo aí, né? E talvez, né, eu não sei o quanto a gente está sendo preparado, né, para esses contatos imediatos de 15º grau, né? Porque, na verdade, a gente tem visto cada vez mais avistamentos de OVNIs, a gente tem visto cada vez mais depoimentos de pessoas tendo contatos no geral, e isso tem sido muito falado ultimamente, né, Carol? Júpiter também vai mudar são muitos planetas lentos que estão mudando de signo, né? Júpiter, dentre esses que a gente estava falando, é o mais rápido, mas ele fica um ano em cada signo. E ele vai entrar em câncer. Eu acho que essa entrada em câncer vai ajudar, vai dar uma aliviada em tudo isso. Por quê? Júpiter fica exaltado em câncer, né? Ele fica muito bem em câncer. Ele é a casa dele de visita, né? Então ele se sente muito bem ali. Também é o planeta que vai ter a regência do ano. Então isso pode trazer uma certa leveza, vamos dizer assim, né? E como ele vai sair de Gêmeos e vai entrar em Câncer, ele vai sair de um signo onde ele fica em declínio, né? Ele fica, como é o oposto complementar de Sagitário, ele sai de um lugar de declínio e entra no lugar onde ele é exaltado. Então, entra no lugar potencial de Júpiter. Júpiter sempre é um aspecto de proteção, de expansão, de crescimento, até de felicidade a gente fala sobre Júpiter, né? Então, eu sinto que tem algumas coisas, né, que estão pegando pra caramba, mas é que é para as pessoas acordarem de fato. E ao mesmo tempo, existe esse aspecto de proteção que sempre é bem-vindo, né, de Júpiter aí, e que nesse ano ele vai estar exaltado em Câncer.
Então, para quem tem ascendente em câncer, lua em câncer, sol em câncer, meio do céu em câncer, vai ter um aspecto bastante favorável e bastante ajudativo, assim, sabe? Vai estar Ajudativo é muito sendo bom. ajudativo. Ajudativo. Vai ter uns empurrõezinhos, assim, de ajuda mesmo, tá? Pode ser um ano onde a gente vai ter que lidar mais com as nossas emoções também. Então, compensa um pouco Sim, essa parte mais ativa, né, de Marte, de, né, Saturno, de não sei o quê. Então, tem esse aspecto que eu sinto que pode ser um equilíbrio dentro desse contexto todo. E tem também um aspecto de boom de grávidas. Júpiter é o planeta. Júpiter é o ou planeta, seja, se você, querida, quer colocar mais um filho nesse 8 bilhões, aí pode ficar tranquila. Sacanagem. né? É uma troca, né? Porque vai ter aquela galera ali bélica toda acontecendo ali, junto com esse rolê aqui estranho, né? Mas tem. Júpiter, aonde ele passa, ele expande, ele faz crescer, ele é o fermento do bolo. Então, se ele está entrando em câncer, e câncer representa a maternidade, ele pode trazer aspectos favoráveis à maternidade também, né? Ele pode trazer esse lugar de quero engravidar, tem muito a ver com o aspecto de nutrição, então tem coisas de alimentos que podem ser vindas aí, tecnologias de alimentos também, não duvido que isso aconteça, porque é uma combinação de tudo isso que a gente está fazendo. É verdade. Pode ter algumas coisas aí bem possíveis e interessantes, né, que vão acontecer dentro do contexto canceriano da coisa. Eu percebo, Carol, não sei o que que você. Eu vou falar de um sentimento agora, meu. E aí vocês estão aí, comentem aqui embaixo o que que vocês estão sentindo de tudo isso que a gente está falando aqui. Qual que é o seu sentimento? Porque às vezes eu percebo que tem muita gente falando, nossa, a energia tá pesada, a energia tá densa, tem gente animada, tem gente assustada, né? E é isso, sempre que tem alguma coisa para mudar, sempre que a gente está na iminência de alguma coisa acontecer, Sim, fica uma coisa em suspenso. E eu e a Carol. A gente tem um pensamento que é assim, se for para acontecer algo, acontece logo, porque fica nesse negócio que não pode não sai de vai, não cima. vai, vai, não vai, vai, Cara, não vai, não vai. vai. E assim, gente, a gente tem que pensar, e aí esse que eu tô falando que é um sentimento, pensamento meu, a gente tem que pensar que todos nós aqui, que estamos aqui nesta terra, duas coisas. Primeiro, a gente escolheu estar aqui. Todo mundo escolheu aqui. E quem está assistindo o Arcana Podcast nesse momento são pessoas que têm uma cabeça mais aberta, são pessoas que gostam dos assuntos da consciência, da espiritualidade, do autoconhecimento. E sabe, de alguma forma, que a gente fez uma escolha de estar aqui. Ah, mas isso aqui é uma simulação? Não importa se é simulação, se é outra encarnação, que efetivamente essa é uma outra coisa, né? Ah, isso aqui é uma simulação. Desde quando? Porque porque isso é uma ilusão, ok. Mas defina o que é realidade. Se você cria isso aqui como sua realidade e desperta dentro da realidade, tanto faz se é uma simulação, se Olha, é uma posso falar uma IA, coisa? se não é. Independente do que seja, a gente está aqui nesse rolê, É entendeu? exato isso que eu ia falar, não E, importa a origem. E é, aí, só para complementar isso, porque assim, não importa se é uma simulação, se é outra encarnação, o importa é que a gente está aqui juntos na humanidade, vivenciando e tudo isso. E se você for parar para pensar, se vai ter tsunami, se não vai, se o mundo vai acabar, se vai explodir, o que que vai acontecer, não importa. Eu acho que a beleza disso tudo, independente do que vai acontecer, se vai ter terceira guerra, não vai. Não importa, o que importa é que a gente está num momento único, um momento de transformação, de virada único, como você mesma disse, do Saturno e Netuno no 0 grau de Áries, isso aconteceu antes de Cristo, é uma virada. Então a gente está no fundo, tendo um baita de um privilégio de assistir de camarote uma transformação. Não interessa para qual lugar vai. Aí cabe a cada um aqui escolher qual o lado que vai ficar, né? Sem querer ficar polarizando, eu tô falando internamente, né, Carol? Porque se você for para pensar friamente, cara, é muito louco isso tudo que a gente está vivenciando. A gente está falando que pode ser, a gente não sabe se é real ou não, as mas a gente pessoas pode perguntam toda falar, hora, assim, as pessoas né? perguntam toda hora, assim, vai ter terceira guerra mundial? Gente, terceira guerra mundial já está acontecendo, eu não sei Faz quem que está no tempo. ponto. Tipo assim, tudo que a gente está assistindo hoje de guerras são indícios da terceira guerra mundial
que aconteceram aconteceu na segunda e na primeira. A gente já está em um ambiente propício à terceira guerra. Então, assim, todos os indícios estão para isso. Agora, o que que você vai comprar com isso, né? Qual é o que que você pode fazer para isso não acontecer? Nada. Então, o que que você pode fazer para minimizar isso? É de novo, né? Uhum. Libertar você das guerras internas que você tem, libertar você das raivas internas que você tem. É porque a gente é reverberação disso tudo. A gente traz no nosso inconsciente coletivo essa realidade para a gente. Então, se a gente está trazendo isso, isso é um reflexo da gente em algum grau. Total. Aonde que está esse lugar que eu tenho raiva, que eu odeio, que eu sou mesquinha, que eu sou invejosa, que eu sou, sabe? Então, que eu quero só para mim, porque na verdade existe um egoísmo, né? Uma coisa, de Totalmente. novo, a gente está falando do ego, né? Então, aonde que está o meu lugar distorcido que eu preciso movimentar, mudar, transmutar para a gente poder realmente realizar essa mudança fora, porque externamente falando, eu não sou a pessoa que vou sair lá, vou lá na Rússia e vou falar, ei, gente, bandeira branca, entendeu? Não sou eu que vou fazer esse papel. Então, se não sou eu que vou fazer esse papel, eu tenho que entender qual que é o meu poder real de transformação dessa ideia, entendeu? O meu poder real é me trabalhar, né? É tirar todos os aspectos da guerra que está dentro de mim. É o que eu posso fazer, Uhum. né? Não tenho Total. como mudar a ideia dos outros, eu não tenho como convencer ninguém de que a guerra não é boa, né? De que a guerra mata pessoas, e enfim. Todas as vezes que a gente escolhe um lado, a gente já perdeu a guerra, né? Você já perdeu, você já tá na guerra. Assim, tem gente que fala assim, ah, a pessoa que atacou. Cara, todas as vezes que existem dois lados que estão em discussão, Já era. os dois lados já perderam, não existe ganhador dentro de um contexto desse, né? Então, quais são as guerras que você quer comprar para E você? você trava dentro de você, né, Cá? Exato. Quais são as brigas que você quer comprar para você, né? Dentro de um contexto onde a gente tem um dezembro super complexo, dentro da família, por exemplo, quais são as guerras que você vai comprar? Entendeu? Onde que você vai travar essas guerras, né? São guerras que compensam, que valem a pena, porque aqui nesse caso, valer a pena é um termo que a gente pode usar. É, valem a pena essas guerras que a gente vai comprar? Então, quanto tempo que a gente está perdendo com isso, entendeu? Porque às vezes a gente fica tão afundado nesses sentimentos que a gente não consegue nem conhecer outras coisas, sabe? Tem gente que tem raiva que não sabe nem por que tem raiva, sabe? Total. Porque não sabe viver de outro jeito, sabe? Então, assim, vai mergulhar em você, vai entender como você funciona e o porquê que você está condicionado a essa raiva, né? Por que que essa raiva existe dentro de você e para que que ela está servindo para você, Qual é né? o benefício de se você fala muito isso no Teta, né? Qual é o Sim. benefício, né, de ficar doente? Qual é o benefício de ficar de mau humor? Qual é o benefício de entrar no lugar de vítima, né? Isso é muito sério. Todo padrão existe, todo padrão negativo existe algum benefício, algum aspecto positivo que por trás que faz com que você mantenha esse aspecto dentro do seu caminho, entendeu? Total. Então, se a gente conseguir se libertar desse pedacinho que é a nossa parte, a gente já está fazendo muito pela humanidade, porque às vezes a gente não consegue nem fazer pela gente, né? Então, quando a gente consegue fazer pela gente, aí tem gente que vai falar assim, ah, é egoísmo. Cara, egoísmo é você querer que as coisas sejam do seu jeito. Como que a gente quer as coisas do nosso jeito? Ir lá lutar na guerra do sei lá o quê, gritar que quero que seja do meu jeito. Cara, eu não sou capaz, eu sou uma pessoa que eu não sou capaz de avaliar quem é a pessoa que está sofrendo mais, qual é o país que está sofrendo mais. Eu nunca passei por isso. Isso é ironia eu falar para você assim, ai, É eu hipocrisia acho que até, né? Israel está certo. Eu acho que. Eu não acho, assim, eu sinto que é besteira ficar discutindo isso no sentido de que a dor deles jamais vou conseguir ter a dor deles. Eu tenho compaixão, mas aí eu tenho compaixão com todos eles, entendeu? Eu não consigo ter de um lado só, né? Quando você tem compaixão, você tem que olhar todos os lados e Todo. todas as pessoas que estão envolvidas nesse rolê, entendeu? Todo mundo está sentindo dor ali, não tem ganhador no final das Não, contas. não mesmo, Carol. Então, assim, é muito complexo essa conversa, né?
Mas de qualquer forma, o meu chamado aqui é muito para a gente olhar dentro da gente quais são as guerras que a gente está comprando para a gente e em nome de quem, né? Porque às vezes a gente está, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, gente, eu não tenho nada contra feminista, nada disso. A pessoa que é feminista, às vezes ela nem percebe, mas ela tá lutando contra ela mesma, contra o feminino. Entendeu? Então, assim, as pessoas não entendem isso, não entendem o sentimento da guerra e de escolher um lado e de achar que escolher um lado vai mudar o mundo, vai resolver, e não vai, cara, é pura E distração, é, pura e é distração. tão interessante que isso que você está falando, né, dos extremos, que isso está acontecendo, inclusive, nesse meio espiritual. Você sabe que eu peguei bode de falar, ai, gente, vamos trabalhar a espiritualidade? Eu tomei de bode dessa palavra. Porque agora tudo aí se conecta com espiritualidade, aí se conecta como se fosse meditar e ficar lá no amor do gratiluz. Então, uma coisa que a gente falou na live no Insta, mas ficou tudo muito truncado, que é assim, vamos tirar, gente, esse negócio de espiritualidade, vamos falar sobre autoconsciência? Não é nem só E autoconhecimento, é autoconsciência, né, Carol? autotransformação, porque é Autotransformação. assim, ó, muita gente está muito querendo buscar conhecimento, está querendo ter consciência, mas não coloca na prática. E Exato. aí, olha só, Isso aí, Saturno, perfeito. Saturno com Netuno. Em Áries, Netuno é o nosso inconsciente. O que que você aprendeu nesses últimos 14 anos que você precisa colocar na prática? Em Áries, se você não colocou até agora, agora é a hora. Agora é a hora de você pegar suas malinhas, todo o conhecimento que você pegou aí, que se você não colocou em prática, está na hora de colocar. Conhecimento é prática. Não é Total, espiritualidade, é prática. Não adianta eu ficar lá no meio da montanha, se eu estou aqui discutindo o puto da vida com alguém, entendeu? total. Espiritualidade, entendeu? Isso não é consciência, né? Uhum. Então, eu É sinto. porque a palavra espiritualidade sem querer, né, fica muito nesse lugar pisciano, né, netuniano, lá, muito lá. Então, que é o que você falou, a gente estava vivendo um Netuno em Peixes, né, durante muito tempo, onde a espiritualidade, onde o se elevar, onde elevar a energia, né, era essa moda, né, na verdade, essa tendência. Só que é isso, gente, assim. Quando você traz para autotransformação, e esse ano de 2024, eu sinto, Carol, que foi uma preparação, tipo alquímica, sabe? Onde assim, a gente está no chumbo, e aí você mistura o enxofre com mercúrio e começa, né? Os elementos eles estão ali borbulhando. Esse ano é porque no processo alquímico é isso. O mercúrio e o enxofre eles começam a se degladiar, a energia feminina e masculina, inclusive, começa a se chocar, se degladiar até o momento que as coisas começam né, as substâncias começam a se afastar, se transforma numa fusão, entra na cauda pavonis, que é toda a mistura, é um arco-íris até que forma, né? Dizem que quando tá chegando o ouro, para a gente chegar no ouro. Então, eu sinto que a gente está no começo desse processo alquímico. Então, o ano que vem vai ser esse embate. E que seja um embate, não um embate negativo, mas um embate de, cara, né, eu estou a serviço do quê aqui? Então, eu sinto que cada vez mais essa palavra espiritualidade ela tem que descer. A gente tem que parar de ficar só olhando para o universo lá em cima e trazer para o chão, para a terra, para a Gaia. A gente falou isso, que a gente acha que a gente está vivendo numa rocha aleatória. Cara, a gente está vivendo num ser vivo, a gente está vivendo na mãe, né? Essa ai, Gaia fica parecendo, fica parecendo hippie o negócio, mas não, De mas é gato, verdade. nome de gato. Nome de Gato. gato. É. Né? Mas é verdade que a gente está vivendo num lugar, o planeta Terra, vamos dizer assim, dessa maneira, onde nos dá tudo que a gente precisa para mim, colocar né, os nossos estudos em prática, internamente, cuidar do nosso meio, cuidar da gente. Meu, isso para mim é espiritualidade. A gente fala muito sobre isso, né, Cá? Porque fica muito estudo, 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 e aí você não consegue nem colocar mais nada se o copo tá cheio. Então Não, isso e é muito assim, Gabi, na perigoso, né, verdade, Carol? Tá muito perigoso isso de estudar, estudar, estudar moda, Netuno em peixes, e não pôr em prática, cara. As não, e pessoas aí se você perdem, fica né? na ilusão, Exato. porque Netuno também é ilusão, né? Você fica na ilusão de que você está evoluindo, e na verdade não.
entendeu? Porque assim, a prática, a teoria que você vai aprender dentro de um contexto de conhecimento, se você não colocar na prática, você não vai ter o entendimento dela por completo. Porque cada um vai ter um entendimento por si só. Então, assim, o Theta Healing, para mim, ele é de um jeito, para você é de outro. A astrologia, para mim, é de um jeito, para você é de outro. Mas se a gente não colocar na prática, a gente nunca vai entender isso. A gente vai achar que existe uma teoria, que é o que ensinaram para a gente desde que a gente nasceu, entendeu? Uhum. Desde que a gente nasceu, ensinaram para a gente que a gente precisava decorar a tabuada da matemática, a tabuada da química, o não sei o quê, sabe? Decorar coisas. Eles não pensaram, não ensinaram a gente nem colocar na prática e nem raciocinar. É Então a verdade. gente fica nessa coisa de que a gente precisa decorar texto, decorar mantra, decorar não sei o que lá, sabe, decorar coisas e performar, sendo que na espiritualidade a gente não tem que performar. É o A gente contrário, tem né? que trazer a nossa identidade para o universo, porque o universo precisa da gente, a gente sendo a gente, não a gente sendo alguém que o outro queira que a gente seja. Entendeu? Então, assim, quando você aprende uma técnica nova, ela só tem poder se você executa do seu jeito. Aliás, isso é a magia, né? Isso é a Inclu- magia. Não, e inclusive, gente, ó, para nós e para vocês que estão assistindo aqui, tomar muito cuidado aonde você faz curso, o que você está consumindo, o que você está vendo e o que você está praticando. Porque foi um boom de curso de técnica isso, técnica aquilo, e, né, nossa, vamos Sem entrar em contato. responsabilidade, sem É. responsabilidade. Aí vem Saturno, né? Saturno vai Uhum. cobrar. Saturno vai cobrar, porque Saturno vai entrar em Áries, agora vai cobrar tudo que foi plantado agora, os 2 anos e meio que ele ficou em Peixes, entendeu? Eu Vai acho que muita cobrar coisa vai ser revelada também, porque assim, no é um interior. tal de vamos rezar para o arcanjo isso e aquilo. Você não sabe. Você está chamando esses caras, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tem muito holograma, tem muita coisa aí que você não sabe quem canalizou, quem inventou isso, quem puxou isso. Olha, é muito sério. Isso é uma outra conversa, mas É isso é uma muito outra sério. conversa. Mas é frequencial também, né, Gabi? Todas as vezes que a gente baixa a nossa frequência, a gente com certeza entra, quando a gente baixa a frequência cerebral, né? A gente entra na onda do sono, que é uma onda que as coisas boas estão lá, mas as coisas ruins também. Então, por que que a gente tem que colocar sempre na prática as coisas que a gente faz? Porque a frequência alta está na ação, não está na baixa frequência mental cerebral, né? Está naquilo que você executa daquilo que você conhece, né? Então, é a combinação de tudo, né? É o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, o seu vibracional e o seu corpo físico. Quais são as coisas, esses 5 alinhamentos que você pode fazer para poder estar coerente, né? Ter coerência com aquilo que você é, né? É Você coerência. falou uma coisa agora que me veio um tan aqui. Você falou assim que Ares, né, tem, né, que Ares tem muito essa pegada do corpo. E a gente esquece que o nosso corpo tem uma puta tecnologia, a gente tem tudo à nossa disposição. Gente, a gente tem chakras, a gente tem os nossos chakras, a gente tem o tórax do coração. O coração, que é uma coisa incrível, é uma outra conversa essa, mas o coração que, né, que tem uma frequência 5.000 vezes mais forte do que o cérebro, o campo magnético do coração já é muito foda. Existem institutos que pesquisam isso, o HeartMath, por exemplo, vou deixar aqui para vocês saberem, no link para vocês entenderem isso. Então, a gente já tem muita tecnologia no nosso corpo para transformar. Então, isso aqui é interessante, que você, como você falou que Ares, o ano que vem, né, no Saturno com Netuno, vai dar esse impulsionamento em Ares, então talvez uma dica para todos nós aqui é exatamente isso, da gente colocar em prática e trabalhar a saúde do corpo, porque se isso estiver alinhado, né, a gente não se Dos deixa corpos. dos corpos, né, E- Carol? Isso, porque assim, ó, a nossa mente, o nosso corpo mental é um campo elétrico, é um campo positivo, tá ligado à energia solar. Boa. O nosso coração, ele é um campo magnético, ele é um Uhum, campo negativo e ele tá ligado à energia da Lua. perfeito, Quando junta os dois, eles criam um campo eletromagnético, positivo, perfeito. negativo e neutro, né? Uhum, Que é a nossa, é o que a gente cria. Então, sim, se eu não, se eu estou, o meu desejo mental é
Ah, eu quero crescer profissionalmente, ou eu quero arrumar um namorado, né? Mas o meu campo magnético, as emoções que eu estou colocando para dentro, é música sertaneja, zoada, ou ainda sentimentos com pessoas que são tóxicas, ou relações zoadas. Você não vai ter espaço para isso que você quer. Você Você não vai tem atrair isso espaço. tudo. Você vai atrair tudo aquilo que você está combinando aqui, ó, mente e emoção. Então, comece a entender qual é o tipo de informação que você coloca para o seu campo mental, qual é o tipo de relacionamento emocional que você coloca no seu corpo emocional, qual é o tipo de frequência, vibração que você está colocando no seu campo vibracional, porque é o que vai alinhar com aquilo que você deseja. E vai ser isso vai ser muito potencializado ano que vem, pelo jeito. Muito, 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 né? muito. Vai escancarar. O que Vai você não escancarar. queria, o que você não queria enxergar, gente, desculpa, beijo pra você, mas não vai ter como. Até Vai. porque tem uma coisa que me ocorreu aqui, cara, olha só. Se 2025, ano que vem, é o 9, em 2026, gente, a gente entra no número 10, que não é 10. Na verdade, o 10 seria um 1. Mas pegando no olhar dos arcanos maiores, a gente vai entrar na roda da fortuna. E a Sim. roda da fortuna pelo tarô é a roda de Sansara. Na parte de cima a gente tem a esfinge dizendo assim, ó, decifra-me ou eu te devoro. Então em cima a gente está falando do céu, embaixo a gente está falando da terra e no meio a gente está falando do nosso emocional. Essa roda, galera, também é um, que é o mago, que é um novo início. Então a partir de 2026 ou a gente sai desse ciclo de samsara kármico para a gente se libertar, ou a gente vai ficar repetindo o padrão. Aí E é vamos lá para Atlântida, vamos lá para Lemúria, vamos lá para os desafios, gente, como humanidade. interessante, porque essa é a tríade do executivo, e é a tríade de leão, né? Que é a essência do eu. É você equilibrar mesmo o ego, você ter um entendimento do eu aí. Né? Então, assim, o foco tem que ser muito individual, real, assim, né? No sentido de ajudar o coletivo através de você buscar, fazer sua própria busca interna, né? Então, É um ano muito, então assim, no resumo da ópera, é um ano crux, é um ano assim. E que, olha, gente, não é só sobre a humanidade. Porque agora eu vou falar, é a minha opinião, hein, pessoal? É a opinião de Gabriela. Eu acho que a gente tem a nova Terra rolando ao mesmo tempo. Assim, que a gente tem o nosso planeta Terra nessa dimensão aqui e a gente tem uma outra energia paralela frequencial rolando. É o que muitos espiritualistas, vamos dizer assim, chamam de nova Terra. Então, não que se acontecer uma bomba eu vou estar lá meditando e a coisa não vai acontecer. Mas assim, ó, se você não entrar nessa frequência, as pessoas que vão estar frequenciando com uma nova vibração, não é que a gente vai sair daqui, não é isso. Mas eu acredito que a gente poderia ter uma força enorme de mudar a realidade se a gente quisesse, hein, Carol? sim, com certeza. Eu Eu não vejo que sei. tem De que você ter. viver num outro flow que eu tô querendo dizer, sabe? Não tô jogando num campo do impossível, né? De uma coisa você tá viajando, mas eu acho que é de você não comprar esse medo e tentar entrar num outro flow, porque as coisas estão desafiadoras, a gente escolheu estar aqui, mas a forma como você vive a sua vida, ela pode impactar muito, o todo. Eu não sei, Todo, assim. totalmente, 100%. É assim, os próximos você impacta rapidamente e diretamente, e as pessoas mais distantes você vai impactar futuramente, né? Então, assim, cuidar da sua energia é um presente para a Terra, né? Cuidar do seu campo é o melhor que você pode fazer para você, para os seus e para a Terra, né? Ô, Carol, agora, assim, você acha que vai rolar um contato imediato de terceiro grau? Porque, assim, com esse bafafá que tá rolando aí, dos Dravanas, eu não sei, eu vou te falar, gente, vou falar. Eu tô numa torcida organizada para rolar. Vamos, ET, vem. Gente, assim, ó, vamos falar bem a verdade? Se fosse pra gente ser exterminado, os caras com um Blau to Blau. Eu não sei, não. Qual a sua opinião sobre? Eu acho que a coisa já rola faz tempo, né? A gente já acha Olha, eu bastante. acho que eles já estão aqui, eu Não, acho que já estão aqui estão faz. entre nós.
sim, Já faz, ó. eu Mas eu acho. acho que a manifestação vai vir mais forte e eu acho que a galera vai se apresentar em breve, viu? Gabi, eu sempre falo o seguinte, O assim, que você acha? as pessoas estão sempre esperando essa coisa acontecer. E, no final das contas, está todo mundo sempre esperando que algo maior vai acontecer. E, no final das contas, ninguém faz nada para mudar porque está esperando essa coisa maior É acontecer. verdade, Então, o meu sentimento sempre é o seguinte, cara, o que você tem hoje? Trabalha com o que você tem hoje. é verdade. Porque, assim, teorias, a gente tem milhões, né? De que, eles já estão aqui, sempre estiveram, né? Tem seres maravilhosos, tem seres que não são tão bons assim, tem muita coisa, a gente conhece, né? Muita coisa, né? Que tá fora, que luta. Incrível. Cara, mas a gente não dá para contar com isso. A vida, no meu entendimento, tá? Também acho, eu A concordo. gente vai passar a vida esperando que alguma coisa de fora transforme a nossa vida. Entendeu? Então, assim como as técnicas, tipo astrologia, o que quer que seja, tarô, né? A gente sabe muito bem o tarô, como é que funciona. A gente sabe que se a pessoa não fizer nada, nada vai acontecer. A Uhum. mesma coisa é esse caso. Tipo, o que que você vai poder fazer se aparecer uma nave aqui? Ah, não sei o que que eu faria. Vou me proteger contra isso? Cara, eu nem sei se vai aparecer. Na hora do rolê, eu Total, vejo o que que vai acontecer, entendeu? O que que eu vou fazer? né? Não tem o que fazer. Não tem o que As fazer. pessoas vão fazer? Que sei lá o que que as pessoas vão fazer, entendeu? E só que essa conversa ela é tão antiga que eu super tenho vontade que isso aconteça, tal, mas a minha vida não é baseada nisso. Eu não Não, acho que não as pessoas dá. têm que se basear nisso, entendeu? Porque Concordo. senão fica nisso, fica esperando, sei lá quem, fica esperando Jesus Cristo, fica esperando e aí não faz nada do que tem que fazer aqui nessa terra, do que veio fazer aqui nessa terra, entendeu? Então, eu acho complicado até de dar uma opinião sobre. Eu sou uma pessoa meio transgressora, né? Eu sou aquela pessoa que eu vou quebrar os sonhos das pessoas Eu adoro isso. sempre. Eu Verdade, gente. Não, é sou a verdade, é pessoa verdade. Mas é que verdade. faço isso, entendeu? Porque é isso, a gente tem que lidar com a realidade. E eu falo de um lugar que você já sabe muito bem que eu queria ser anjo, lembra que eu queria virar anjo? Gente, Porque eu falava, cara, tem um lugar muito melhor na vida, na Terra, do que aqui. Só que eu tenho que lidar com a realidade. Eu fiquei muito tempo nessa viagem aí. Entendeu? Então, eu tenho experiência nisso, sabe? E essa viagem, ela não leva a gente para lugar nenhum, de não. verdade, não leva, porque a gente tem que lidar com a realidade, a gente tem que lidar com os boletos que a gente tem que pagar todo mês, a gente tem que lidar com o nosso trabalho, com o que a gente quer pra gente. É isso que a gente vem fazer aqui, fazer o quê? Entendeu? É, né? Agora, Com se tiver certeza. qualquer tipo de interferência, eu vou ser a primeira a estar lá. Tô aqui. É Gente, isso, é né? que é tão interessante. Eu adoro esse seu posicionamento, eu concordo tão 100%. É que assim, é que nunca se falou tanto, né? Nunca se falou tanto sobre isso. Eu acho que é uma tendência. Eu acho tão engraçado porque a gente fala sobre coisas de fora, a gente fala de coisas de fora do planeta e a gente esquece que o chat GPT Não, e assim, posso falar uma coisa? já tá aqui. Gente, a gente já A tá. A gente gente... fala de coisas de fora e não dá conta nem do nosso rolê, cara. A gente fica aqui Exatamente. falando de ET, a gente está querendo entender extraterrestre e a gente não está dando conta nem do seu rolê aqui interno, emocional, você não está dando conta. Você entendeu qual que é o meu ponto? Exatamente. É Sim, porque fica terceirizando, né? A gente fica terceirizando muito tipo, alguém uma vai chegar salvação. aqui, vai zoar tudo. Cara, eu sou a pessoa que mais quero que zoe tudo, porque já tá tudo zoado mesmo. Entendeu? Mas eu não vou ficar esperando que a minha Eu vida concordo. Eu isso também vai não. se movimentar. Nossa, é uma eterna espera, porque é sempre assim, primeiro estou esperando que um governo faça, estou esperando que não sei quem faça, tô esperando. Isso daí, isso que você está falando, gente, é uma coisa extremamente importante, porque sem querer uma certa manipulação isso, né? Vamos Ah, deixar marinando, esperando, porque daí a gente fica numa não ação, não, agora vai, não, agora vai, não. Igual eu vou fazer regime na segunda, vou começar com regime na segunda, é o mesmo padrão, é. é o mesmo padrão de merda, é o mesmo padrão, né?
E aí a gente esquece de viver o presente. Ah, lá vem esse papo do Eckhart Tolle, né? Do poder do agora. Mas, cara, é real. A gente que trabalha com predicção, né? Tarô, astrologia, não existe futuro, gente. Não dá. Então, assim, a gente está falando sobre as tendências astrológicas, porque a gente está falando que a astrologia ela tem uma base científica, cálculo, existe, né, um programa que calcula tudo isso, então que a gente pode dizer por acertos e erros, e a gente pode falar sobre algo que já é estudado há milênios, certo? Mas, de qualquer forma, qualquer previsão que se faça, a previsão pode ser, vai cair granito, não importa. Se a humanidade consegue se proteger do granito, está tudo resolvido. Sim. Então, é muito mais nesse lugar, gente. Não é no lugar de ficar né, tocando terror ou falando, ai, que legal que vai ser, mas no lugar, olha, tem essa tendência, um Waze. E cabe a nós a Tudo fazer bem, uma se você for mudança. olhar, Urano são os extraterrestres, Aquário são os extraterrestres. Plutão acabou de entrar em Aquário e Urano vai entrar em Gêmeos. Então, assim, tendência, tem super tendência disso acontecer. Quem disse que eu não sou uma? E é isso, né? É isso, tipo, quem disse que eu sou daqui, né? É, quem disse? Então, e o que eu falo aqui é assim, não é que você não pode curtir esse assunto, que você não pode estudar esse assunto. Eu estudo esse assunto pra caramba, Nossa, eu eu também, acesso esse Suzy. assunto pra caramba, eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu não baseio a minha vida nisso, porque eu nem espero que algum dia vai descer uma nave aqui, né? Não espero isso. Eu tenho vontade pra caramba, mas eu não fico esperando, não, cara. Igual eu não fico esperando outras coisas na minha vida, eu não vou ficar esperando isso, não. Vou Esperando o busão seguir. chegar. Não, não dá. Você vai vivendo e vai vendo o que que vai chegando, cara. É isso. Porque é o que dá para fazer, entendeu? E é isso. Prevenir contra quê, né? Contra a chegada de quê, cara? Eu não sei o que que é pior, se são os caras lá de cima ou se são Eu os ia caras que estão falar construindo aqui, a mesma entendeu? coisa. Então, assim, você tem que se proteger contra quê no final das contas, entendeu? Tipo assim, eu, sei lá, eu sou uma pessoa que questiono tudo. Para mim, eu tenho uma frase que o Jean Valjean fala, que eu amo, que ele fala o seguinte: eu sou uma colecionadora de incertezas. Eu adoro isso também. Eu amo isso, porque é isso, você tem certeza de quê? A Nada, gente não tem certeza de nada, tudo e especulação, aí, né? quando você fala sobre incertezas, cara, você vai acessando cada vez mais o seu poder de livre-arbítrio, de consciência, né? Você vai expandindo a consciência. Isso é expansão de consciência, né? Você ser capaz de questionar até aquilo que você acredita piamente, você questiona. Eu questiono tudo, tudo, absolutamente tudo. Inclusive, vocês podem questionar, inclusive, só nossa live, porque Com é muito certeza. sobre isso, né? Não existe verdades absolutas, existem Não, verdades, pontos de vista vistos de um ponto. é Também na pode ser. boa. Boa, Garu. Essa é boa. Essa é uma boa. Essa E é uma existem boa. outros astrólogos também que fazem previsões ótimas que vocês podem olhar também. Isso daqui é uma parte só. Eu estou falando dos principais planetas e dos principais movimentos que vão acontecer ano que vem. Mas individualmente falando, né, vocês podem acompanhar no mapa de vocês. São mudanças significativas que a gente vai ter ano que vem, né? Mas existem outras pessoas maravilhosas que estão falando sobre previsões do ano de 2025. Eu acho que tem pessoas super catastróficas, tem pessoas super otimistas também, que dentro de um contexto coletivo, para mim, fica super desafiador olhar para olhar para o mundo e falar assim, ah, não, vai ficar tudo bem, sabe? Tá tudo ótimo. Tá todo mundo bem, né? E aí eu vejo um lado, esse lado eu acho mais egoísta, porque assim, você tá num planeta onde tem nego sendo machucado, nego sendo traficado, o que quer que seja aí que esteja acontecendo, e você tá tudo bem, então você nem liga, tá tudo bem comigo, tá tudo bem, entendeu? O mundo não precisa mudar. Claro, pelo amor de Jorge, né? Isso Pelo te amor de Deus. inspira. Porque Deus não pode ser testemunha disso. É verdade. Então é isso, entendeu? Pelo amor de Deus. São Jorge. São sortes. Então é Gente, isso. esse papo tá muito bom, né? Porque se deixar, a gente vai ficar falando 1000 horas. Mas olha, Carol, eu acho que, na verdade, o recado
né, para todo mundo aqui, assim, olha para dentro de si em primeiro lugar e vou bater na tecla que eu e Caroline, sempre brinco com a cara, é a Carolina, tá, gente? Aqui eu encho o saco dela. Eu e a Carol, a gente fala muito isso, galera. A gente tem tudo aqui. Corpo. A gente tem o corpo, bicho. Corpo, a natureza. Se tem uma coisa, porque é simulação. Quando eu olho para a natureza, eu falo, opa, aqui tem realidade. Eu não sei, eu tô muito na tua pegada, Carol. Quanto mais conectada com a natureza, de verdade, planta, bichos, animais, quanto mais conectado com a natureza, mais conectada com o corpo, vivendo no agora e fazendo pequenas mudanças no dia a dia, de estar bem, putz, meu, isso já cria um campo e você vai olhando e vai abrindo as portas e vai se conectando com pessoas, e vai conhecendo um grupo de pessoas legais e você entra num outro flow. Para mim, tem sido muito sobre isso, o desenvolvimento espiritual, que eu gostei disso, da autotransformação. Que daí a gente para de terceirizar para o anjo, que a gente para de terceirizar para Deus, porque é muito sobre isso, Gente, né? autoconhecimento é autorresponsabilidade, é igual a autorresponsabilidade. Ou você assume seu BO, Um ou beijão. você vai ser uma eterna vítima de todas as situações que você vive, da astrologia, vai ser uma eterna vítima de Mercúrio retrógrado, de... É isso. Então, você fica lá no rolê, né, doído e tal. E esse negócio de você interiorizar também, Gabi, tem o 9, né, que é o eremita, ele traz um lugar bastante reflexivo, né? Porque o 9 dentro da numerologia é um número que engloba todos os outros números. Se você somar 9 mais um dá um, se você somar 9 mais 2 dá 2, 9 então, assim, todos os números estão dentro de 9. Então, Então, é como se o 9 estivesse falando para a gente que a gente sabe o que a gente precisa fazer, entendeu? Não tem mais que buscar, tem não que tem mais fazer, desculpa. né? Tem que fazer, tem que refletir, usar a sabedoria do que esse número 9 traz, né? Porque ele tem sabedoria, e executar, cara, fazer acontecer, não é? Porque senão fica tudo no plano senão fica tudo no plano das ideias e a gente não executa nada. E, gente, por falar nisso, a dona Carol, o ano que vem, em abril, ela vai realizar um retiro maravilhoso, que como ele chama a Carol mesmo? Qual é o nome? Desconecte para se conectar. E aí vocês vão entrar no Instagram dela, eu vou deixar tudo aqui, que você já pode até fazer essa pré-inscrição, porque o retiro dela é muito sobre essa conexão com a natureza. A Carol também é teta healer, astróloga, taróloga, então eu vou deixar tudo dela aqui para vocês poderem fazer esse trabalho de autodesenvolvimento. Eu aproveito para convidá-las e convidá-las também, para quem quiser. Dia 28 de março do ano que vem, vou levar um grupo para o Egito. Então, isso também é muito legal, porque a gente vai abrir a percepção lá. Tá rolando uns fenômenos lá em cima da pirâmide, umas bolas de plasma que ninguém sabe o que que é. Vamos lá conferir, pessoal. Ira e conte pra gente depois. Faça uma Vamos, live. vamos falar sobre isso na volta em abril. Mas é verdade, ó, gente. Então, cá, eu vou deixar para quem quiser entrar em contato com a Carol, vou deixar tudo no link da descrição. Se você chegou até aqui, até o final, eu É quero o ver você final. comentar Guzmán, que é o sobrenome da Carol. Guzmán, eu duvido você escrever aqui, ó, para saber que você chegou ao final. E aí Então você tá. aproveita, gente, e compartilha, sininho, faz todo esse rolê aí que mandam para poder me ajudar. Façam porque ajuda todo mundo, gente. Ajuda eu, ajuda a Gabi, né, Gabi? Vamos aí. A gente se inscreve no Arcana Podcast, vai lá, se inscreve, compartilha, me ajuda, porque eu preciso chegar em 4.000 horas assistidos no YouTube para poder começar o que? Não vamos falar essa palavra aqui que não pode. Caroline, amo você, amiga. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço, Gabi, pelo convite. Desculpa aí minha afobação com tudo. Imagina, gente. A gente vai ter mais conversas, porque Emocionada, terei. Sagitariana com Geminiana conversando, a gente vai ficar aqui dando aula, pessoal, Vai. né? Só aula, só aula. Um beijo, gente. Beijo, Até obrigada. mais e boas festas, bom Natal. Que vocês tenham uma entrada de ano maravilhosa. E continue aqui no Arcana Podcast, porque ainda vou ter vídeos até o final do ano falando sobre quem foi Jesus, qual é o rolê real do Natal.
né? Porque a gente olha sempre sobre uma perspectiva cristã, vamos ver pagã, vamos ver de um outro jeito, ok? Então, um beijo e até mais! Obrigada, gente. Tchau.